Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Adriana mostrará que o sofrimento vivido nos últimos anos não apagou sua determinação de lutar por justiça. Depois de passar um longo período atrás das grades por um crime que insiste em afirmar que nunca cometeu, a fisioterapeuta tentará reconstruir sua vida, mas descobrirá que algumas feridas continuam abertas. Entre todas as pessoas que, em sua opinião, contribuíram para sua condenação, uma delas ocupará um lugar especial em sua lista de acertos de contas: Tom. Desde que conquistou a liberdade condicional, Adriana tem enfrentado enormes dificuldades para retomar a rotina. Apesar do apoio da família e de alguns amigos, ela percebe que parte da cidade ainda a enxerga como uma criminosa. Olhares de desconfiança, comentários maldosos e portas fechadas fazem parte do seu dia a dia. Ainda assim, ela decide seguir em frente, acreditando que conseguirá provar sua inocência e recuperar tudo o que perdeu. Enquanto luta para recomeçar, Adriana revive constantemente as lembranças do julgamento que mudou sua vida. Naquele momento, ela acreditava que a verdade finalmente viria à tona. Porém, tudo desmoronou quando Tom subiu ao banco das testemunhas. O eletricista prestou um depoimento que reforçou a acusação e influenciou diretamente a decisão do tribunal. Sem saber, Adriana foi vítima de uma grande armação. Tom havia aceitado mentir em troca de dinheiro, cedendo à proposta feita por Ademir. O falso testemunho acabou sendo decisivo para que ela fosse responsabilizada pela morte de Arthur, encerrando qualquer esperança de absolvição naquele momento. As lembranças daquele dia continuam vivas na memória da fisioterapeuta. Cada palavra dita por Tom durante o julgamento ecoa em sua cabeça como um lembrete da traição que sofreu. Por isso, ao deixar a prisão, ela promete a si mesma que fará todos os responsáveis responderem por seus atos. Determinada a reconstruir sua vida, Adriana procura um novo emprego e começa a reorganizar sua rotina. Ela tenta deixar o passado para trás, mas entende que jamais conseguirá encontrar paz enquanto as pessoas que destruíram sua reputação continuarem vivendo normalmente. O destino, porém, resolve antecipar esse reencontro. Em uma manhã aparentemente comum, Adriana caminha tranquilamente pelas ruas quando avista Tom vindo em sua direção. O clima muda imediatamente. Ambos diminuem o passo e trocam olhares carregados de ressentimento. Tom sorri de maneira debochada, demonstrando que não sente qualquer arrependimento pelo que aconteceu. Em vez de evitar o conflito, ele decide provocar ainda mais a antiga rival. Com um tom de ironia, comenta que nunca imaginou voltar a encontrá-la tão cedo. Em seguida, faz piada com o tempo em que Adriana permaneceu presa, insinuando que ela deveria agradecer por estar novamente em liberdade. As palavras atingem Adriana profundamente. Durante alguns segundos, ela prefere permanecer em silêncio, respirando fundo para evitar uma discussão. Seu maior objetivo naquele momento é seguir em frente sem criar problemas que possam comprometer sua liberdade condicional. Entretanto, Tom interpreta o silêncio como sinal de fraqueza e continua atacando. Ele afirma que pessoas como Adriana jamais conseguem mudar de verdade e diz que muitos moradores da cidade ainda sentem medo de sua presença. Cada frase aumenta ainda mais a tensão entre os dois. Mesmo tentando manter o equilíbrio, Adriana deixa claro que não aceitará ser humilhada novamente. Ela responde que já sofreu tudo o que precisava sofrer e que não permitirá que ninguém continue usando seu passado como forma de violência. Tom, porém, não demonstra qualquer sensibilidade. Pelo contrário, afirma que faria exatamente a mesma coisa se tivesse outra oportunidade e insiste em dizer que apenas contou aquilo que acreditava ser verdade. A declaração revolta Adriana. Ela percebe que o eletricista não demonstra o menor remorso por ter participado de sua condenação. Pelo contrário, parece satisfeito com tudo o que aconteceu. A discussão ganha um novo rumo quando Tom menciona Helenice. Sabendo que Adriana pretende retomar antigos laços de amizade, ele avisa que não permitirá qualquer aproximação entre sua esposa e a fisioterapeuta. Segundo ele, Helenice merece conviver apenas com pessoas honestas e não deve manter contato com alguém que passou anos na prisão. As palavras soam como uma nova agressão. Adriana lembra que Helenice sempre esteve ao seu lado antes de toda a tragédia e afirma que ninguém tem o direito de decidir com quem ela pode ou não conversar. Ela ressalta que uma amizade verdadeira não pode ser destruída por mentiras inventadas durante um julgamento. Tom, no entanto, permanece inflexível. Ele diz que fará de tudo para proteger sua família e insiste que Adriana deve manter distância da esposa. A essa altura, a fisioterapeuta já não consegue esconder a indignação.
Todo o sofrimento vivido na prisão volta à sua memória. Ela recorda as noites em claro, as humilhações, o preconceito e a dor de ter sido separada das pessoas que amava. O reencontro deixa de ser apenas uma conversa desagradável e se transforma em um acerto de contas entre duas pessoas marcadas pelo mesmo julgamento, mas em lados completamente opostos. Com a voz firme e olhando diretamente nos olhos de Tom, Adriana afirma que nunca esquecerá a mentira contada por ele diante da justiça. Ela diz que perdeu anos preciosos de sua vida por causa daquele depoimento e que nenhuma quantia em dinheiro será capaz de apagar essa culpa. Tom tenta interrompê-la, mas Adriana continua. Ela afirma que passou tempo suficiente pensando em tudo o que aconteceu e que agora pretende lutar para expor toda a verdade. Segundo ela, aqueles que manipularam provas, mentiram em tribunal e contribuíram para sua condenação responderão por seus atos. Antes de encerrar a conversa, Adriana faz uma promessa que deixa Tom visivelmente incomodado. Ela garante que descobrirá toda a verdade sobre a armação que destruiu sua vida e afirma que ninguém ficará impune. Em seguida, faz uma ameaça direta. Você vai pagar pelo que fez comigo. Pode demorar o tempo que for, Maese. Esse dia vai chegar. E eu garanto que não vai sair barato. Apesar de tentar manter a postura arrogante, Tom demonstra certo desconforto ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez desde o julgamento, ele percebe que Adriana não voltou disposta apenas a reconstruir sua vida. Ela também pretende buscar justiça contra todos que participaram da conspiração que a levou para a prisão. Enquanto a fisioterapeuta se afasta sem olhar para trás, Tom permanece parado na calçada, tentando esconder a preocupação que começa a tomar conta de seus pensamentos. Ele sabe que algumas verdades permanecem escondidas há anos, e se Adriana realmente conseguir reunir provas suficientes para desmontar toda a farsa construída durante o julgamento, muita gente poderosa poderá ser desmascarada. Sem imaginar, o eletricista acaba percebendo que aquela ameaça talvez não tenha sido apenas fruto da raiva. Adriana voltou muito mais forte, determinada e preparada para enfrentar qualquer obstáculo. E esse será apenas o primeiro confronto entre os dois. Nos próximos acontecimentos, a rivalidade ganhará novos capítulos, culminando em uma invasão inesperada à casa de Tom, onde Adriana tentará conversar com Helenice. A atitude provocará uma reação explosiva do eletricista, que perderá completamente o controle e transformará o reencontro em mais uma grande batalha. Depois do reencontro explosivo na rua, Adriana seguirá firme em sua decisão de provar que foi vítima de uma grande injustiça. A ameaça feita a Tom não será apenas fruto da emoção do momento, mas o reflexo de uma promessa que ela fez a si mesma ainda durante os anos em que esteve presa. Descobrir toda a verdade sobre a armação que resultou em sua condenação e fazer com que cada um dos envolvidos responda por seus atos. Enquanto tenta reorganizar a própria vida, Adriana também procura recuperar antigos laços de amizade. Entre as pessoas que ela mais sente falta está Helenice, que durante muitos anos foi uma de suas maiores confidentes. A fisioterapeuta acredita que a esposa de Tom merece conhecer sua versão dos fatos, sem as mentiras que foram espalhadas ao longo do processo. Movida por esse desejo, Adriana decide visitar Helenice. Ela sabe que o encontro pode gerar desconforto, mas acredita que uma conversa sincera poderá esclarecer muitas dúvidas. Ao chegar à casa da antiga amiga, é recebida com surpresa, mas também com carinho. Helenice demonstra felicidade ao vê-la novamente e faz questão de convidá-la para entrar. As duas começam a conversar sobre tudo o que aconteceu desde a prisão. Adriana relembra os anos difíceis que passou atrás das grades. Fala sobre o preconceito que enfrenta desde que conquistou a liberdade condicional e revela que ainda sonha em provar sua inocência. Emocionada, Helenice admite que sempre teve dúvidas sobre a condenação da amiga e diz que nunca conseguiu acreditar completamente que ela fosse capaz de cometer um crime tão grave. O momento de reencontro, porém, dura pouco. Tom chega em casa e encontra as duas conversando na sala. Assim que percebe a presença de Adriana, seu semblante muda completamente. Irritado, ele exige explicações da esposa e pergunta por que ela permitiu que a ex-presidiária entrasse em sua casa. Helenice tenta acalmar o marido e explica que apenas quis ouvir o outro lado da história. Ela afirma que Adriana nunca demonstrou ser a pessoa cruel que muitos descrevem e acredita que todos merecem uma segunda chance. Mas Tom não aceita os argumentos da esposa e insiste que Adriana representa um perigo para a família.
Sem esconder o desprezo, ele volta a atacar a fisioterapeuta, afirmando que pessoas condenadas pela justiça não mudam de uma hora para outra. Adriana mantém a calma e responde que já pagou um preço alto por um crime que não cometeu. Ela lembra que foi justamente o falso depoimento de Tom que destruiu sua vida e diz que jamais esquecerá aquela traição. A discussão rapidamente se intensifica. Helenice tenta impedir que o clima saia do controle, mas Tom perde a paciência. Aos gritos, ele ordena que Adriana saia imediatamente de sua casa, afirmando que ela não é bem-vinda e que nunca mais deverá procurar sua esposa. Mesmo diante das ofensas, Adriana evita reagir com violência. Ela sabe que qualquer atitude impensada poderá ser usada contra ela e comprometer sua liberdade. Antes de deixar o imóvel, porém, encara Tom e faz um último aviso. Com firmeza, ela afirma que ele ainda responderá por todas as mentiras que contou no tribunal. Diz também que está reunindo informações sobre tudo o que aconteceu no julgamento e que, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. As palavras deixam Tom visivelmente abalado, embora ele tente esconder o nervosismo com novas provocações. Depois que Adriana vai embora, Helenice critica duramente a postura do marido. Ela afirma que Tom agiu de maneira desumana ao humilhar alguém que tenta reconstruir a própria vida. A discussão entre o casal aumenta e Helenice passa a questionar o motivo de tanta raiva contra Adriana. Tom desconversa, mas demonstra um comportamento cada vez mais estranho. O medo de que seu segredo seja descoberto começa a afetar suas atitudes. Sozinho, ele recorda o dia em que aceitou mentir em troca de dinheiro e percebe que a decisão tomada no passado pode colocar tudo o que construiu em risco. Enquanto isso, Adriana deixa a casa determinada a não desistir. Apesar da humilhação, ela sente que conseguiu despertar dúvidas em Helenice, e isso lhe dá ainda mais forças para continuar investigando. Ela acredita que, se conseguir provar que o depoimento de Tom foi comprado, todo o caso poderá ser reaberto. Nos dias seguintes, a tensão entre os personagens aumentará ainda mais. Tom passará a vigiar cada passo de Adriana, temendo que ela descubra novas provas contra ele. Já a fisioterapeuta seguirá reunindo aliados e buscando respostas sobre os verdadeiros responsáveis pela conspiração que mudou sua vida. A guerra entre Adriana e Tom estará apenas começando. Cada novo encontro entre os dois será marcado por provocações, acusações e ameaças, enquanto antigos segredos começam a surgir. E à medida que a verdade se aproxima, ficará claro que a condenação injusta de Adriana esconde uma trama muito maior do que todos imaginavam. A revelação desses fatos promete abalar famílias, destruir alianças e mudar completamente o destino dos principais personagens de Quem Ama Cuida. E aí, gostou do vídeo? Então já deixe seu gostei e comece a seguir o seu canal de novela preferido aqui.